Ei, meus Transformers! Oh não, outro filme de cyborgs. Uma guerra pós-apocalíptica, Mas pá. este não é mais outro. Aliás, este não é qualquer um. Assim. Este viria a tornar-se um filme de culto. Foste designado para a Eu acho que exterminação. este filme, as pessoas que estão aí desse lado deviam ouvir este podcast em pé. Em sentido, não é? 20 minutos em pé e com o respeito que merece aquilo que vamos agora falar a seguir, não é? É quase como um hino, não é? A voz, Ao que cinema. está, a voz que está a dizer isto, e muito bem, é de Pedro Cinema Xunga. Olá Pedro, tudo bem? Então, tudo bem. Como estás desde a última vez? Desculpa lá, eu estou nervosíssimo porque a pressão daquilo que vou fazer hoje esmaga-me. É um símbolo do que foi os É anos verdade, 80. é verdade. É um filme muito importante. Realizado pelo James dinossauro, Cameron. pelo dinossauro de Hollywood, dos realizadores mais ricos de sempre. neste momento. Mas naquela altura ele ainda não era ninguém. Ainda não era. Este foi o filme que o no colocou início. no mapa, James Cameron. Exterminador Implacável. Quem nunca ouviu este nome na vida, não é? É um filme de 1984. Estávamos em meados dos anos 80. 84, Sim, para ser mais preciso. pronto. E era um filme que poucos acreditavam que ia ter sucesso, os estúdios e tudo. E no entanto, este filme catapultou, exatamente, para a fama a dupla do James Cameron e do Arnold Schwarzenegger. Exatamente. Pá, isto é como estar aqui numa igreja a explicar às pessoas quem é o Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Sim, Mas sim, essa missão tem que ser feita. mas exatamente, nem que seja para aqueles que nasceram há 4 ou 5 anos. O Exterminador Implacável começou aquilo que foi uma grande revolução no cinema de ação dos anos 80. Sim. Porque o Exterminador Implacável, como todos sabem, é aquela história de uma máquina, de um cyborg, que vem do futuro para tentar matar a mãe Do um futuro senhor- líder da resistência da humanidade. Exatamente. E então aquilo é feito, não é feito de uma maneira normal. Por exemplo, se o filme fosse feito pelo Van Damme, era um gajo que vinha do futuro e andava aí a porrar a toda a gente. Mas o Arnold Schwarzenegger é o super-homem. Ele na altura do Comando e desses filmes todos, cada vez que aparecia o Arnold Schwarzenegger, as pessoas que estavam a ver aquele filme tinham a ideia que aquele homem era Mas uma coisa do outro atenção, mundo. o Comando, todos esses filmes foram feitos posteriormente. Este foi o primeiríssimo que Pois, nos deu a sim, conhecer o tens Schwarzenegger razão. como esta mega vedeta dos filmes de ação. Este foi o filme que o tornou essa mega vedeta. E casou bem com ele porque ele próprio é uma estátua, não é? O homem é uma estátua, Sim, inexpressiva. ele e não tinha sei o quê. sido Mr. Olympia 6 anos consecutivos. Pronto, portanto, eu acho que combina muito bem com o personagem, que neste caso é um cyborg, não é? Mas o aparecimento do Cyborg nessa cena daquela parte em que ele aparece, naquela tempestade toda eletromagnética, Exatamente. quando o gajo se levanta, a maneira como aquilo é filmado, e tu estás no cinema num ecrã gigante, quando tu vês aquele homem, tu percebes, naquele momento, que estás prestes a ver a história do cinema. Isto em 84. Tu foste ver ao cinema na altura ou quê? Opa, não, este vinha em cassete. Mas, porque ainda era novo, tinha Mas 10 anos ou 11, não podia ir ver. Mas sei perfeitamente, porque tinha amigos mais velhos que foram ver. E aquilo que se estava a passar, toda a gente percebia que aquilo estava ali qualquer coisa de grande, não é? maior. Sim, maior. e nessa cena que tu estás a referir, quando ele surge, ele aparece todo nu porque ele não pode viajar no tempo trazendo adereços, pronto. E ele precisa, a primeira coisa, o primeiro objetivo, antes de encontrar a mãe do John Connor, é encontrar roupa. E eis que ele encontra um grupo de meliantes, de uns punks, que se metem com ele. Epá, ele basicamente vai dizimá-los com pouco esforço. E quem são os dois desses punks? Sim. Um deles é o Bill Paxton, um grande amigo do Schwarzenegger, e o outro é o Brian Thompson. Sim. O terceiro não sabemos quem é. O terceiro com quem o Schwarzenegger vai ficar com a roupa, nós não sabemos quem é. Não sabemos quem ele é. Ali vem ele com a pila a badalar. Com um objetivo vocês bem já repararam diferente. numa coisa? O cabelo
O cabelo do... Há pai de família. Opa, é isso, Há pai de pá, família, é não é? isso. Por acaso eles no segundo Não, corrigiram isso- esse aspecto. Meteram um cabelo à escovinha Atenção. ao Terminator, que é um bocadinho A mais Skynet, ameaçador, a não é? Skynet teve essa preocupação ao mandar o Exterminador para o passado, que ele viesse de acordo com o estilo da altura. Era Ok? para melhor se integrar, não é? Exatamente, Melhor exatamente. se integrar. Então, eu já que falei na Skynet, o que é a Skynet? É um software militar que se torna autoconsciente e elege os humanos como seu principal inimigo e designa-os para o extermínio. É isto então que vai acontecer à humanidade num futuro Portanto, a que ainda inteligência- não está decidido, atenção. O conceito de Terminator, que é uma coisa assustadora, que era no futuro a resistência estava a conseguir mais ou menos controlar a invasão das máquinas. Então eles criaram estes seres que seriam pessoas normais, não é? Que são máquinas cobertas de carne, para as poderem infiltrar dentro da resistência para depois, por dentro, os poderem dizimar. Isto é quase tipo um Robocop ao contrário. Não é? Ah, é? Pois. É um Robocop ao contrário. A armadura estava por dentro. Exatamente, não é? exatamente. Quem também viaja no tempo, e no fundo acaba por ser o nosso herói, é o Kyle Reese, que é o líder dessa tal resistência humana, que sabe do envio desta máquina exterminadora para o passado, e viaja também ele para o passado, coincidentemente por volta da mesma altura, podia fazer uns dias Exatamente. antes, não é? Mas isso se calhar não dava um filme tão E interessante. a questão aqui, a busilis da questão, é que se ele não tivesse viajado para o passado, o líder da futuro resistência líder nunca não teria teria existido. nascido. Há aqui um Porque chamado ele- paradoxo, não é? Porque ele acaba por ser o pai do líder da resistência. É isso. E vocês É? já repararam numa E coisa? acontece tudo numa noite, já O viste? Kyle One night Reese, stand. sim, o Kyle, A não, ga- mais. O gajo anda ao filme todo com umas calças que roubou a um sem-abrigo. Houve, mas a Que sério, encontra lá, todo mijado provavelmente. provavelmente sem cuecas. O gajo Houve. anda ao filme todo sem cuecas, se pensar nisso. Mas a Sarah Connor, a mãe da resistência humana, a gaja era uma gaja muito fácil, pá. É um bocado vaca. Houve lá, numa noite, pá. Oh, mas atenção, tu tens de perceber que a gaja estava sob pressão. Quem interpreta a vítima no meio desta salganhada toda é a Linda Hamilton, Sim. com uma futura ex-mulher. Senhora Cameron. Não, futura ex-mulher. futura ex-mulher. Futura ex-mulher do Cameron. Exatamente. Exato. Com um cabelo que só ali estão os Transpira anos 80. 80. exatamente. Transpira anos 80 completamente. Infelizmente o que mais data os filmes dos anos 80 hoje em dia são os cabelos, não é? Então, e já que estamos a falar em ex-mulheres do James Cameron, a produtora e co-argumentista deste filme, a Gail Ann Hurd, que era a atual mulher do Cameron na altura do filme, foi a única pessoa a acreditar no filme e no realizador, por acaso então era o seu marido, Sim. e o Cameron vendeu por $1, com a condição que ele fosse o realizador depois do filme. Estamos a falar aqui de um Cameron, ou Iron Jim, como ele é conhecido Ele, antes devido ao disso, seu o que é que ele temperamento. tinha- este é o segundo filme do James Cameron. Ele Era antes isso que eu ia disso- dizer precisamente. Não é o Piranha, não é o Piranha. Piranha Piranha 2, 2, pá. Ele Foi teve... co-realizado e foi à scapa. Pá, ele hoje em dia é um argumentista, produtor e realizador consagrado. Mas ele começou a carreira dele em finais dos anos 70 a fazer arte conceptual e modelos miniaturas para algumas produções do mítico Roger Corman. Atenção que este filme, na altura, era para ser mais um filme série B Sim, de sim, ação sim, que tinha grandes Sim, probabilidades de que falhar. não é? nem o Cameron era visionário o suficiente para perceber a Onde é que a ia repercussão que Mas, isso mas iria ter. atenção que o Cameron tem aqui um papel muito importante, porque pelo que eu percebi, já dos 1.500 mil milhões de making-offs e extras que vi, o estúdio só queria fazer o filme até à parte em que o Schwarzenegger morre. E o gajo é que se lembrou de fazer aquela parte final, que é realmente aquilo que torna o filme diferente, não é? Em que o gajo se levanta como um esqueleto de metal e continua a matança. Os efeitos visuais que estão fantásticos já agora Estão mesmo. a cargo tendo em do conta a Stan época. Winston, não é? Stan Winston, que o líder dos estúdios de produção de efeitos especiais, práticos e de maquilhagem que faleceu há coisa de 5, 6 anos, nesta altura estava vivo e muito ativo na produção deste filme. Criaram aqui um busto do Arnold Schwarzenegger para algumas cenas. Hoje, obviamente que se distingue muito bem quando é que é um busto falso, quando é que não é. Sim. De qualquer das formas, está aqui uma cena muito poderosa. Sim, está muito bem conseguida na edição a cena. E torna este momento icónico em que nós vemos o Schwarzenegger, ou neste caso o Exterminador, com o tal olho vermelho. Sim, vemos Mas olha, aí está uma diferença de um grande realizador e de um grande filme, que é a maneira, pá, tu notas perfeitamente, até mesmo na altura se notava, não é? Que era um Mas a maneira robô, como a cena sim. é entregue, não é? A maneira como a cena é entregue, tu estás tão absorvido que tu comes aquilo. Os considerados para fazer Terminator, e foram muitos, Mel Gibson,
Lance Henriksen, que chegou inclusivamente Exatamente. a vestir a roupagem do Terminator e a aparecer Do nos T-800. estúdios da produção para convencer o financiamento. Exatamente. Jürgen Prochnow, Prochnow. pronto. O Randy Quaid, o Tom Selleck, O Randy Quaid. o Michael Douglas, o Kevin Kline e, atenção, aquele que se calhar até dava um Terminator do caraças. O Zé Castelo Branco. Não, Não. o O.J. Simpson. Ei, o O.J. Simpson. O O.J. Simpson chegou a ser considerado. Todos estes atores recusaram, talvez lá está, pela pouca fé que este projeto demonstrava e pelo facto do James Cameron ainda ser um, Sim, de quem era o James ser um Cameron? anónimo. Exatamente. Quem era esse gajo? O escritor de ficção científica Harlan Ellison processou James Cameron dizendo que este tinha plagiado 2 episódios que ele escreveu para o The Outer Limits, ou em português, no limiar da realidade. O caso acabou resolvido por um acordo em tribunal, embora Cameron mantenha que o fez apenas por mera formalidade. Como compensação, o nome deste indivíduo vem nos créditos. Como reconhecimento ao seu trabalho. Exatamente. Mas eu vou-te dizer uma coisa. Esse senhor Ellis pelo que eu já li dele, ele é uma pessoa nada fácil de se gostar. E não deve ter muitos amigos. Não, é uma pessoa que... Opa, ele nas palestras que dá trata mal as pessoas que estão na plateia e quando ele vai àquelas convenções... É um ressabiado. Sci-fi, ele trata mal os fãs. Tenho aqui a confessar-te que eu vi um desses episódios da série The Outer Limits. Que acho que é da Soldier ou uma coisa assim. E assim. Está muito, muito parecido. Especialmente a questão do gajo que viaja no tempo e que aparece uma tempestade elétrica e que é um soldado do futuro, é a mesma coisa. De uma resistência humana do futuro, E eu lembro-me que eu vi esse episódio e é um dos episódios que eu me lembro melhor, porque estava tão fixe. E quando vi o Exterminador, eu lembro-me de ter feito essa comparação. Percebes? Então não foste só tu, né? Pois não deve ter sido só eu. Pronto, quem não se lembra também da banda sonora do filme, eu lembro-me de ser puto. A banda sonora não é assim tão memorável. O tema é memorável. O tema, sim. O resto são sons. O tema principal deste filme, eu lembro-me de ser miúdo e de ver aquelas promoções do Estado a cativar a malta, a alistar-se para a tropa e usavam a música do Exterminador como fundo. Era incrível. Mas ninguém pagava direitos de autor. Pois, nessa altura não, era para a televisão e era o Estado que estava a usar. Portanto, o Estado pagava-se a si próprio. Mas eu lembro-me até no início dos anos 90, montes de discotecas. Quando a malta era jovem, ia para as discotecas abriam com música. Era a música da abertura da pista. Pois. Com os lasers, estás a ver o laser, sim. É muito techno, muito sci-fi, techno-punk. O gajo é tudo sintético, aquilo era tudo a órgão, não é? O compositor, o Brad Fiedel, ele numa entrevista que eu vi dele, ele confessou que ele também estava a utilizar sintetizadores pela primeira vez numa não banda era sonora. Porque era mais barato, era porque, diz lá. Não sei porque é que era, mas... Era porque era a simbiose com a máquina, não é? Pronto, mas a questão é que ele basicamente tinha a partitura em papel e depois tinha que a traduzir para a máquina, para depois a máquina a poder tocar. A cada dada altura ele basicamente tinha que carregar num botão e a máquina que fazia o trabalho todo sozinho. E ele disse que a máquina não estava a fazer nada daquilo que estava programado. E então a máquina acabou por ficar com o domínio da música e a fazer uma sua própria versão dos dados que lhe tinham sido dados. Era a Skynet que já estava metida no... E ele sentiu que aquele tema, o resultado final, tinha tudo a ver com o filme precisamente por isso. Sabes o que é que isso me faz lembrar? É quando aqueles artistas atiram um monte de tinta para uma parede e depois e a coisa até corre bem, não é? Começam a olhar para aquilo e sabes que isto é o estado da alma. Pedro, fecha aí a loja, deixa aí umas palavras finais em relação ao Terminator. O que é que eu tenho a dizer em relação a isto? Foi um filme que me fez de mim mais homem, não é? Ainda mais do que o próprio bagaço. É um filme que eu vejo uma vez por semana, nem que seja por uma questão de religião. E é aquele filme que me irá acompanhar até ao final dos tempos, mesmo quando eu for velhote e não me lembrar da minha família. Hei de me lembrar sempre do Arnold Schwarzenegger com posição de cabelo. Então, olha, mas diz-me só uma coisa. Gostas mais do 1 ou do 2? Eu sei que isto é uma resposta para uma... É uma pergunta difícil para uma resposta também muito difícil. É o 1. Sério? Vou ter que dizer que é o 1. Porque, isto, eu não sei como é que vocês funcionam e como é que as pessoas no geral funcionam, mas eu tenho sempre aquela parte emocional que junto ao filme. Sim. E o 1 para mim... Olha, eu vi o 1 no Hollywood, vi este filme que há um mês, se calhar nem tanto. E vi este filme com princípio ao fim, coladíssimo, e não vejo o 2 da mesma maneira. Porque o 2 tem aqueles efeitos especiais que entretanto já envelheceram.
E este não. Olha que É, não, por acaso pá. acho que não. Fica aqui a promessa então de que vamos fazer o Terminator 2 e as respectivas sequelas e continuações e derivações que E existem. seriados e por aí fora. Muito obrigado, amiguinhos, e até à próxima. Até uma próxima. Tá, adeus. I'll be back.